Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Todos? Bom dia, todo o Brasil. Bom dia a todos vocês que estão aí assistindo o nosso curso, né, o curso de Administração Geral para auditor da Receita Federal e analista da Receita Federal. Né? Hoje eu trouxe material para vocês, deixa eu dar uma informação para vocês, vou passar rapidinho aqui uns slides, eu não vou ficar comentando sobre eles não, sobre coisas que nós já falamos aqui até, e depois eu vou passar uma outra série de slides de questões da prova ESAF. Então nós vamos fazer hoje muitas questões de prova ESAF. Eu diria que hoje é a aula mais importante do curso. Né? Na aula passada nós já fizemos algumas questões aqui em sala, né, dando uma aquecida, nos preparando, e hoje nós vamos pegar a ESAF. Né? A ESAF é muito peculiar o exame dela. O exame dela, a teoria, é muito mais um pano de fundo e muita interpretação, muita interpretação. Ela joga o tempo todo com interpretação, ela joga o tempo com lógica, né? Então nós vamos trabalhar nas questões. Né? Não adianta se preparar para uma prova ESAF estudando questões só de outro examinador. As questões da FCC, da Sesgran-Rio, que porventura eu dei, e às vezes se sobrar tempo eu vou dando sempre mais, elas são para aprimorar o candidato para se preparar na ESAF. E agora sim, nós vamos entrar na ESAF. Mas antes disso, eu quero mostrar um material que eu vou disponibilizar para vocês. Porque alguns colegas me colocaram a seguinte questão: professor, material para a gente poder estudar e etc. E eu estava lá buscando nos meus arquivos e eu achei um curso completo que eu montei de gestão de pessoas aqui para o Damásio, né? E depois que acabar a aula hoje, eu já vou passar lá no Pedagógico Fiscal e pedir para as meninas colocarem na sua área de aluno. Na verdade, vou pedir para colocar 3 conjuntos de slides. Esse, que eu vou mostrar agora rapidinho para vocês, né, que tem uma mistura de teoria e questões ao longo de todos os slides. Os slides de 2 provas da ESAF, que nós vamos fazer aqui, de 2009, uma é de especialista em políticas públicas e gestão governamental, foi a prova de 2009, uma prova muito boa. Eu selecionei ali umas 15 questões de administração que nós vamos fazendo, envolvendo todos os temas que estão no teu edital: planejamento estratégico, gestão de pessoas, né? O que tiver lá no teu edital está nela, e depois nós vamos fazer na sequência uma prova de 2009 também. O especialista em política pública, o salário dele é muito próximo do auditor. Né, para você ter um parâmetro de comparação. E depois da Agência Nacional de Águas, a ANA, que não é a minha ANA, né? Mas enfim, né, que é a minha agência reguladora, né? Mas que é um amor, né, que eu amo tanto. Mas nós vamos ver a Agência Nacional de Águas, né, que é uma agência reguladora, e tem lá também uma bateria de 11 questões. Aí, se sobrar tempo, nós vamos para a terceira bateria de slides, que é uma bateria que eu coletei nas últimas provas que eu encontrei. Não achei mais nada. Eu virei a internet buscando, que é IRB Resseguros do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Agência Nacional de Energia Elétrica. E eram provas, na realidade, não eram só administração, eram provas focadas para captação de candidatos com perfil de gestor de pessoas. Então são questões que eu diria que até vão um pouco além do que a gente está necessitando. Então aquele pacote de slide, quando entrar nele, eu vou falar isso aqui: olha, se sobrar tempo, você vai dar uma olhada nessas questões, e eu vou ter que até agregar alguma teoria aqui, métodos de avaliação e erros de avaliação, para que vocês possam fazer, senão vão ficar perdidos na metade das questões ali, que tem muito método de avaliação, tudo bem? Né? Meu amigo, minha amiga, dá um foco lá nos slides lá para mostrar o que tem lá, né? Então veja aí, né? Tem um histórico aí das relações aí humanas, né? Aquelas 3 grandes eras que eu falo para vocês, né? Relações industriais 1900 a 1950, o autor que eu peguei botou até 50, eu boto sempre até 45. Relações humanas 1950 a 90, e gestão de pessoas, que é a nossa época, né? As funções do RH aí, né? Tanto no recrutamento, seleção, treinamento, né? No trabalho do RH junto ao planejamento estratégico, tem um resumão aí de RH, né? Planejamento estratégico e planejamento de RH, eu fiz muito detalhado na época, foi uma época que eu consegui sentar e preparar esse material, né? As competências aí, né? O trabalho das competências, a divisão, né?
existe uma divisão clássica em gestão de competências que eu vou comentar hoje para você, que divide em 4 grupos de colaboradores que a organização utiliza esse modelo para decidir se ela vai contratar e manter dentro da organização, se ela vai contratar uma terceirizada ou se ela vai fazer uma parceria, né? Aí um pouquinho de gestão de pessoas, os papéis, né, que ela desenvolve. Tem aí provisão, né, planejamento de RH, um resuminho de todos esses temas, seleção de pessoal, recrutamento, questões, que você já viu essas questões, elas não são diferentes, são as mesmas da aula passada. Aí, novamente, era dos recursos industriais, comentários aí dos pontos principais. Frederick W. Taylor, né, para quem não conhece, o livro dele, né, o Estudo dos Tempos e Movimentos. Henry Ford, né, que eu não lembro se eu mostrei aqui para vocês. A linha de produção do Ford, né, em série, a linha de produção em massa, né, que é a grande inovação dele, né, um sistema de produção taylorista, né, os trabalhadores aí, né, produzindo trabalhos repetitivos, né, é uma linha de produção taylorista também da virada do século, início do século XX, 1920, isso aí, 1915, 1920, logo no início, né, na linha de produção. Esse aqui é o famoso filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que talvez de todas as obras de crítica ao modelo taylorista fordista, essa é a mais famosa, mas tem várias outras, né? Aldous Huxley faz crítica em Admirável Mundo Novo, né? Então tem várias obras, né? 1984 também faz referências, né? A música do The Wall, né? Aqui as meninas trabalhando na guerra, você vê que elas faziam só trabalho leve, né? A mulher sempre fez trabalho leve, não é? Coitada, bateu o pino errado, explode o quarteirão inteiro, né, gente? Tadinhas, né? Que loucura ter que fazer isso para ganhar vida, né? Mas a vida, tempos modernos, né? Criticando o mecanicismo, né? Naturalmente. Aqui, né? A famosa supervisão múltipla, né? Você veja lá que o supervisor de qualidade, isso aqui é o modelo taylorista de supervisão, a gerência múltipla, né? O supervisor de qualidade, ele supervisiona operário A, B, C, supervisor de produção, operário A, B, C, supervisor de manutenção, operário A, B, C, é a gerência múltipla do Taylor, né? Novamente aí a supervisão cerrada. Esse é o Henri Fayol, né? Que é o pai da chamada administração clássica, né? Aqui, né, lembrando sempre das funções da administração clássica, uma delas é a organização, né? Então nós temos o braço da organização, organizando cada um no seu lugar, cada um na sua função. Achei ótima essa caricatura, né? Acabei pegando aí na internet. Aqui o modelo, né, hierárquico que nós já vimos aqui, o burocrático mecanicista, com unidade de comando, né? Aqui nós temos novamente esse modelo hierárquico, né, da organização burocrático mecanicista. Essa seta que você está vendo aí, que vai de cima a baixo, dos dois lados, né, são duas setas diagonais, elas representam a cadeia de comando. E do lado, né, do lado esquerdo você está vendo, o presidente passa a ordem para o diretor, que passa a ordem para o gerente, que passa a ordem para o chefe, que passa a ordem para o superior, que vai parar lá no operário, né? E ele espera que seja executado exatamente como foi mandado. Essa é a visão do Henri Fayol, né, da organização, a liderança autoritária, o chefe sempre diz para onde nós vamos, não é? Aqui 4 das funções que sobreviveram do Henri Fayol. O Henri Fayol tinha mais uma quinta, que era a coordenação. Hoje, no mundo da administração, se aceita essas 4 como modelo padrão. Todo administrador tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar e tem que dirigir. Dentro de dirigir já se subentende coordenação. Né, o boom que nós tivemos na década de 20, por conta do sucesso desse modelo burocrático mecanicista, Nova York tinha prédios, mas não desse jeito, né, a cidade deu um salto, né, e se você olhar lá no canto esquerdo, o prédio mais alto e mais pontudo é o Chrysler Building, né, o Chrysler Building, tem uma saga aí, contar rapidamente, né, quando esse prédio foi feito, foi construído, havia uma disputa, né, pode focar no professor, porque o professor vai meter o dedão aqui no slide para o candidato ver. Não sei se dá para enxergar. Oi, comandante McCoy. Né? Bom, deixa para lá, né? Isso é secundário. Mas enfim, né? Tem o prédio aqui do Chrysler Building, esse prédio do Chrysler Building aqui que você está vendo aí, né? No Brasil todo aí fora, meus amigos e amigas. Esse prédio aqui, ele foi feito da mesma época do Chase Manhattan. E o Sr. Chrysler, esse prédio aqui é de 26. E esse
topo aqui é um mirante maravilhoso, todo de latão, acho que é o único, que não tem nada parecido no mundo, é mais bonito até que o Empire State, e o Sr. Chrysler Building fez aqui um salão imenso nesse mirante, e lá colocou uma caixa de ferramentas escrita embaixo assim, na América é o único lugar que um homem começa com uma caixa de ferramentas e termina com o império, né, no final da vida, né, só não podia colocar embaixo graças ao Ford e o Taylor, porque o Ford era concorrente, né, mas enfim, mais questões, mas tem mais teoria para frente, vamos lá avançar rapidinho aqui. Aquelas questões, tem exaf, tem de tudo aí, né? Para treinar. Isso aqui é questão para você ficar treinando, fixando conceitos. Nós já vimos elas na aula passada. Tem alguma coisa de Sesgan Hill que nós não vimos. Aí, vale a pena dar uma olhadinha. Quando você estiver entediado de estudar, você pega essas questões e refaça. Tem até da Secretaria da Fazenda aqui para quem vai prestar, uma ou outra aí de Cefaz. Avança. Vamos lá, pronto, né? Escola Comportamental, esse aqui é o livro do Herbert Simon, né? Perdão, que Herbert Simon nada, né? Não estou enxergando nada. Sala Gellerman, né? Mas é um dos livros de motivação, esse é o Herbert Simon, esse aqui é o homem que fundou, é considerado, apontado, é que ele fundou, né? Ele lançou um livro Comportamento nas Organizações e ficou muito famoso e todo mundo atribui a ele como fundador da escola comportamental, né? Bom, achou o livro dele aí, né? O livro dele aí, né? The Administrative Behavior, né? Que foi um sucesso de vendas, né? A questão da motivação que nós já falamos é a produtividade, não é? Novamente a questão da liderança, aí o Sr. Douglas McGregor, que nós já vimos, teoria X e teoria Y, né? A teoria X e teoria Y, tá aí, eu gosto muito de imagem porque é o seguinte, né, a memória visual ela é muito mais poderosa que a memória analógica. Então você bater o olho, já vê a imagem, fica mais fácil para você guardar que é um cidadão, né? Teoria X e teoria Y, resumo na língua inglesa, lamento, não tinha nada em português. O simpaticíssimo Abraham Maslow, da pirâmide de Maslow, né, tá aí a pirâmidezinha dele. Né? Frederick Herzberg, aquele homem que a ESAF gosta, né? Não só a ESAF, todas as examinadoras gostam, o CESP gosta, porque ele divide os fatores, né, higiênicos e motivacionais, e na hora que ele bota lá, salário não é fator motivacional, todo mundo discorda e todo mundo erra, porque salário fechado não é fator motivacional, né? Então tá aí um resuminho da teoria dele, olha lá, né? Os fatores motivacionais. O trabalho em si, né? O prazer que você tem no trabalho. Eu tenho muito prazer no meu trabalho, né? Logicamente que se me pagasse o triplo eu ficaria mais feliz ainda, né? Mas enfim, a vida não é perfeita, né, gente? Realização de algo importante, o exercício da responsabilidade, isso é o que motiva. Fatores higiênicos não motivam, né? As relações pessoais, o salário, olha o salário lá logo de cara. Política da administração de recursos humanos, condições, né, físicas de segurança no trabalho, isso é fator higiênico, né, já vimos isso aí. Se está presente, tudo bem. Se está ausente, dá uma greve, né. Então não faz a diferença se existe. Se não existe, faz muita diferença, né. Logicamente a questão da ambição, né, da motivação para quem é ambicioso, né. Aqui uma comparação, né, que um autor faz entre o Maslow e o Herzberg. Repare, mas essa comparação ela não é definitiva. Eu já vi autores que jogam sociais para cima também. Então, fatores motivadores, autorrealização e estima, é onde a organização precisa investir. E fatores higiênicos é aqueles que a organização tem que manter, porque senão ela pode enfrentar uma greve, ela pode enfrentar um monte de processo trabalhista e assim por diante. Enfrenta mesmo, né? Tá certo? Aqui o Victor Vroom, né? Muito bem, né? Creio que ele esteja mais ou menos parecido com isso, com os cabelos um pouquinho mais brancos e um pouco menos de cabelo, né? Aqui a motivação depende daqueles 3 elementos que eu já falei aqui, valor, expectativa e instrumentalidade, não é? A motivação para produzir a valência, instrumentalidade e expectativa, que eu já expliquei para você. Valor, aquilo que tem valor para o indivíduo. Instrumentalidade tem que servir para alcançar algum objetivo pessoal, né? Ninguém trabalha pelo dinheiro. Você trabalha para que o dinheiro permita você fazer outras coisas na vida, né? Porque, né, vestir, um dos problemas que as empresas têm hoje, muito esse discurso vestir a camisa. Tudo bem, vestir a camisa até onde, não é verdade? Né? Vestir a camisa para quê? Né? Expectativa. Eu lembro que, uns anos atrás, eu trabalhava numa escola, trabalhei em muitas escolas da minha vida, e uma delas, uma escola muito boa, né, do Sistema Ângulo de Ensino, na verdade eram 3 escolas que eu trabalhava,
E eu comecei a ter pressão alta, porque eu lidava com adolescentes na época, e eu falei... E aí eu pedi as contas. Eu pedi ao pessoal, não, porque veja bem, eu falei, olha, meu amigo, não tem o que discutir. Você vai estragar a minha saúde? Para que eu vou trabalhar para você então? Não é verdade? Né? Eu trabalho não é para trocar minha saúde por dinheiro, eu trabalho para poder ter as coisas, né, que eu quero, que eu preciso na vida, e para poder comer minha feijoada, entendeu? Se eu tiver pressão alta, eu não posso comer feijoada, não posso tomar um vinho, né? Entendeu? Então eu vou trabalhar para você para quê? Eu quero que você se lasque, né? Tchau, adeus. Não é verdade, né? O McClellan aqui, que a gente não fala, né? O McClellan fala que existem 3 grandes elementos que motivam, né? A necessidade de poder, a necessidade de sucesso, né? E o reconhecimento, tá aí a teoria do McClellan, também é outro autor famoso, né? Da motivação. Uma simpatia de pessoa aí, né? Necessidade de logro, né? Ainda está em espanhol, né? Porque aqui o nosso curso é um curso bilíngue, não é? A filiação de participar de uma tribo de poder, não é isso, né? De exercer poder é bom mandar nos outros, não é verdade, né? Mas vai abusar disso não. O de logro é sucesso, né? Tá certo, né? O Hans Zwickert é a única foto que eu encontrei, tem a impressão que ele deve ter batido o carro, né? E ido mais cedo, mas enfim, né? O Hans Zwickert é o sistema 4 de liderança, olha o sistema 4 de liderança aí que nós vimos, né? Os dois, aquele gráfico que eu fiz aqui, o líder autocrático coercitivo, que é o autocrático, o líder autocrático benevolente, estão lá próximos da teoria X. E os teus líderes consultivo participativos estão lá próximos da teoria Y, né? Eu achei esse diagrama muito bonitinho, né? Na internet, tem muita coisa boa. O Chris Argyris, né? Que fala sobre a maturidade profissional, não é? Também com os esquemas dele de motivação, né? Esse aqui é o famoso job rotation, veja que a enfermeira, né, se mata fazendo de tudo aqui, cuidando de geriatria, pediatria, maternidade, né? Entendeu? Lógico que não um dia só, né? Vários dias isso aí, né? Aumentando a sua visão sistêmica, né? Ocupando diferentes posições dentro da empresa. O Peter Senge, esse vem caindo em tudo que é prova, né? Esse caiu na prova da SPPrev esse ano. Para quem não sabe, aí no meu Brasil querido, a SPPrev foi Fundação Carlos Chagas e foi um concurso aqui do estado de São Paulo. A SPPrev é uma autarquia em regime especial. Caiu lá Peter Senge, caiu na prova do Senado Federal. Se não me engano, 3 questões do Senado Federal só sobre Peter Senge. A 5ª disciplina, né? A aprendizagem organizacional, né? Então tem aí um resuminho esquemático, né? Então tá aí material, mais um materialzinho à disposição de vocês que mais tarde, acabando a minha aula aqui, eu passei agora lá cedo, as minhas estão chegando ainda. Eu passei muito mais cedo, né? Eu acho que eu acordo com as galinhas, como diz o outro, né? Entendeu? Então, um pouquinho, ó, o Kurt Lewin aqui, esse é o meu gênio, né? O Kurt Lewin que trabalhou a teoria dos grupos e trabalhou o desenvolvimento das organizações também. Esse homem depois, né, sai dos Estados Unidos, participou do Tavistock Institute, que foi fundado com dinheiro da Rockefeller Foundation, né, a Fundação Rockefeller, e que desenvolveu também a chamada gestão da mudança, né, a gestão da mudança organizacional, que costuma cair. Nós vamos ver algumas questões que mencionam gestão da mudança, mas a maioria das vezes não estão mencionando diretamente a teoria dele, né, estão usando a teoria dele apenas como uma referência de pano de fundo. E ele dizia que a mudança passava sempre por 3 estágios: descongelamento, que era o primeiro estágio, a mudança propriamente dita e o recongelamento. Primeiro estágio, descongelamento, eu tenho que conscientizar os colaboradores que precisa ser feita a mudança. O segundo estágio é a mudança, então eu, juntamente com os colaboradores, vou implementar a mudança. E o terceiro estágio é o recongelamento. Isso cai muito em provas que têm gestão de pessoas, né? E provas que só tem administração e não tem gestão de pessoas é mais raro. Por quê, professor? Porque a verdade, né, que a teoria dele era muito boa, mas ela tem um vício burocrático mecanicista que está implícito nela, está subentendido. O recongelamento. Nas organizações gerenciais não tem esse papo de recongelamento, né? Só descongela, começa a mudança e não acaba mais. Então eu sempre digo o seguinte: a reengenharia acabou, de certa forma, engolindo e atropelando a chamada gestão da mudança do Kurt Lewin. O Chester Barnard, né? Uma foto do plano espiritual, você está vendo, né? Em primeira mão, não é verdade? Não, é que a foto é uma foto, né? Uma foto, né? Espiritual, né? Psicoeletrônica. Não, brincadeira. É que ele é de 1910, a teoria dele.
Lá na teoria, um livro chamado As Funções do Executivo. O Chester Barnard, esse homem trabalhou na New Jersey Bell Telephone e foi o primeiro homem a usar a palavra líder na administração. Então ele dizia, né, eu percebo na minha experiência como administrador, foi muito bem sucedido, foi um executivo, né? E o que eu acho que dá uma certa força para a teoria dele, a ponto de depois vários teóricos como Elton Mayo trabalhar em cima dessa teoria, né, e fundar a Escola das Relações Humanas, os behavioristas, né, porque o cara já é rico, o cara é bem sucedido, se ele escreve um livro, não é para ganhar dinheiro. Certamente não é para ganhar dinheiro. Né? Então isso traz uma certa credibilidade para a obra dele. Né? Então o Chester Barnard é o primeiro a usar a palavra líder no mundo da administração, que era uma palavra utilizada pelos historiadores, pelos filósofos, pelos pensadores. Então ele fala assim, na minha experiência, né? E de certa forma ele está fazendo uma crítica ao taylorismo, à administração clássica. Eu percebi que existem pessoas que são chefes. E tem pessoas que são líderes. Elas não precisam de uma posição de mando que todos seguem ela. E foi ele também o primeiro a utilizar a expressão hierarquia informal. Hierarquia informal. Então ele dizia, né, perceber ao longo do meu trabalho, da minha vida administrativa, né, esse livro está na internet, As Funções do Executivo. Lógico, depois você passar, né? Não é para ler antes de passar, senão você não passa, né? Essas coisas tomam muito tempo. Eu estou olhando lá uma candidata minha, né, num curso, né, que eu estava lecionando com um romance, né? Então tá muito preocupada, não é, com concurso, né? Porque agora não dá para ler romance, né? Entendeu? Eu tenho uns 10 livros lá que, quando eu comecei a trabalhar com administração, encostei todos eles, até hoje estão, né, com as divisões, né, esperando um dia eu retomá-los, né? Quando na minha aposentadoria eu vou relê-los, né? Vou começar a ler novamente esse livro, porque não dá tempo. Né? É aí, o tempo é para ontem, não tem como. Então, nesse livro, As Funções do Executivo, ele fala, eu percebia que os trabalhadores tinham uma força muito grande, e que isso impactava a organização, uma espécie de hierarquia informal. E ficou, né? A única diferença dele é que, em termos de liderança, é que ele partia do pressuposto, sim, que a liderança era algo natural da pessoa. A pessoa nasceu, né? Pode focar no professor, não tem problema, né? A pessoa nasceu mais forte, mais inteligente, a pessoa nasceu mais carismática, né? Enfim, ele atribuía uma característica natural. Agora vamos raciocinar. Se a liderança é uma coisa natural, então não dá para desenvolver ela. Concorda? E se não dá para desenvolver ela, não dá para vender curso de liderança, não dá para vender livro, não dá para vender nada, né? Então o pessoal que já veio na sequência falou, não, isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. A liderança pode ser ensinada. E hoje, nas provas, isso que reflete. Eu vi uma prova da ESAF, né? Era uma prova de administração pública, tinha lá as questões de administração pública, e no meio tinha uma questão de administração geral. Isso é muito comum, né? Pegar uma prova de administração pública da ESAF, tem uma questão de administração geral no meio, tem uma questão de administração financeira orçamentária, principalmente lá do chamado sistema de controle externo e interno, artigos 70, 71, 74 da Constituição. O examinador da ESAF adora fazer isso, né? Fazer esse jogo, né? Aqui eu estou recebendo uma orientação aqui da diretora aqui de imagem, aqui, obrigado, minha querida. Mas enfim, né? Então, quer dizer, tinha lá uma questão falando sobre liderança. E um dos tópicos, eram 6 ou 7 tópicos, e aí estava aquela, assinale, né? A alternativa correta. Tá, 1, 2 e 3 estão corretos, 1, 4 e 5 estão corretos, uma coisa do tipo. E uma das corretas estava, a liderança pode ser apreendida. Então hoje, quando falar de liderança em qualquer prova, a liderança pode ser aprendida. Porque se a liderança não puder ser aprendida, ninguém vende livro, ninguém vende curso, ninguém está me entendendo? Né? Eu acho até que ela pode ser aprendida sim, desde que exista o desejo de liderar. Desde que exista, se não existir o desejo de liderar, meu amigo, você pode esquecer. Pode baixar Jesus Cristo, né? Botar as mãos em cima do cidadão e falar assim, você vai ser um líder, hã? Não vai, entendeu? Né? Então tem que ter o desejo. Agora, outra coisa também, né? Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei de administração, de marketing, né? E todos os grandes líderes que eu tive o prazer de ler, né? Biografias, etc., uma coisa eu aprendi sobre todos eles. O bom líder estuda outros líderes.
Não existe um bom líder sem estudar outros líderes. Eu só vou com a minha experiência. Vai reinventar um monte de roda, né? Tem gente que adora reinventar a roda, né? Entendeu? Tem 300 mil que passaram da frente dele e já resolveram, né, todos os problemas que ele está tendo e mais aqueles que ele não consegue nem imaginar, ele vai querer reinventar, né? O bom líder, né, talvez alguns de vocês vão entrar na Receita, vão querer ocupar um cargo de direção, chefia, assessoramento, naturalmente, porque existe um agregado, né? Aí, em termos de valores monetários, né? O bom líder tem que estudar e ler sobre outros líderes. Não existe um bom líder, né? General Patton, toda vez que chegava próximo de um campo de batalha, que ele ia preparar o campo de batalha, conta-se, né, que ele sempre contava a história do campo de batalha e a história dos generais que lutaram ali. E os comandados dele ficavam sempre muito fascinados com aquilo e acreditavam cegamente nas palavras dele, né? Então, o grande líder sempre estuda outros líderes, né? Não tem líder tosco, né? Aqueles que a gente conhece da história de Gengis Khan, né, da Átila, eram todos homens cultos para o padrão da sua época. Eles tinham um nível de cultura muito superior aos homens do seu tempo, né? Gengis Khan estudou na China antes de se tornar líder dos mongóis, né? Criar um dos maiores impérios do mundo, né? Então tá aí o Chester Barnard, um pouquinho sobre ele. Comunicação, eu falei um pouco sobre comunicação para vocês, embora eu acho que eu falei mais do que isso aqui. Esse é o famoso Elton Maia, eu não achei uma foto melhor que essa, que é o homem de uma das experiências mais famosas. Nós vamos ver uma questão da ESAF, na Agência Nacional de Águas, a prova abre com uma questão de Elton Maio. Elton Maio, gente, foi uma espécie de luz no meio da escuridão. Vamos ver o seguinte, se eu concordar com as ideias dele, né? Então, na década de 20, que é a década do império do taylorismo, né? Que é a década do império do modelo burocrático mecanicista, esse homem vai propor uma nova teoria, né? Ele foi contratado por esta empresa, né? Essa empresa aqui é a Western Electric, que fica no bairro de Hawthorne. Até hoje, nas provas, isso aqui é lembrado como a experiência de Hawthorne. O que é Hawthorne? Hawthorne é o Brás. Conhece Brás? Quem está no Rio, Duque de Caxias, é uma zona industrial, né? É uma zona industrial de Chicago, muito grande, e essa empresa ela fazia material elétrico e vendia para o mundo inteiro. Inclusive, na Secretaria de Fazenda aqui de São Paulo, eu já reparei que eles têm lustres que vieram de lá, foram importados de lá. Muito bonitos os lustres da Secretaria da Fazenda. Quem já foi aqui no Poupa Tempo do centro de São Paulo, né? Um prédio Deco, que fica ali descendo, né, do Largo da Sé até o Rio Tamanduateí. Né? Veja as meninas trabalhando, né? Ele fez experiência com essas operárias, também trabalho muito leve sempre, né? Como vocês estão vendo. Coitadas, né, gente? Que exploração, né? E diz a empresa que queria melhorar as condições de trabalho dela, né? Logicamente que elas estão fazendo uma pose para foto, né? Aí tem a história, a experiência dele é de 27 a 32, eu já vi falar de 27 a 33, e a experiência ela tem duas fases, gente. Ela tem uma fase que é a fase humana, né? Ainda coloquei a fonte de onde eu tirei isso. Ela tem uma fase que é a fase humana e uma fase que é física, né? Contei essa história para você já? Então presta atenção no teu professor, que eu vou contar, mas não vou contar porque a história é bonita não, eu vou contar porque ela cai na prova, viu? Então, foco aqui no professor. Então veja, né? Quando eu falo da experiência de Hawthorne, ela começa em 27 da seguinte forma. A empresa convida o professor Elton Maio, um australiano, né, um psicólogo, convida ele, ele é titular na Universidade de Harvard, convida ele para fazer uma experiência. A empresa queria provar o seguinte, ela queria provar que se nós diminuirmos a iluminação, as trabalhadoras vão produzir menos? Se nós aumentarmos a iluminação, as trabalhadoras vão produzir mais? Essa era a tese. E aí o Elton Maio trouxe uma série de estudantes, né, mestrandos, para auxiliar o trabalho, né, alunos que estavam lá na sua iniciação científica, né, para ajudar essa experiência. E ali eles vão tocar. Primeiro eles vão pegar a fábrica, vão separar um grupo de operárias, vão isolar das demais, porque se é uma experiência, ela acontece com aquelas operárias, não pode contaminar quem está fora, né, para os padrões científicos daquele momento. Se contaminar, a experiência é um fracasso. E a experiência foi funcionando muito bem. Então, ele percebeu que aumentava a iluminação, as minhas trabalhavam mais. Diminuía a iluminação, as minhas trabalhavam menos. Aumentava a iluminação, as minhas trabalhavam mais. Diminuía a iluminação, trabalhavam menos. Lógico que eu estou, né, fazendo uma super simplificação, que é o suficiente para a prova, né? Mas também reduzia a entrada, mexia na horário de entrada, horário de saída, mas basicamente era a iluminação. E dizem que
A direção da fábrica estava comemorando já, né? Muito feliz, porque a experiência era um sucesso. Quando o Elton Maia bate a porta e entra a direção e fala, a experiência foi um fracasso. Como? Né? Tá provado que aumentou a iluminação, elas estão trabalhando. Né? Tá comprovado que diminuiu a iluminação e elas estão diminuindo o ritmo de trabalho, está caindo a produtividade. O Elton Maia, não é nada disso. Né? O Elton Maia, gente, é um psicólogo. E o psicólogo ele tem um órgão do corpo que é mais desenvolvido que todos os demais. A orelha. A orelha. Né? Então ele ouve a escuta, né, psicanalítica, né, como gostam de dizer os psicanalistas, né? Então ele percebeu que os alunos que estavam ajudando a experiência estavam, de certa forma, sem querer, interagindo com as meninas. Então as meninas, né, imagino que essas moças devem ter ficado encantadas com aqueles moços de Harvard, não é? Né? Afinal de contas, né? Nossa, né? Ele é estudado, né? Ele é tão, né, inteligente, não é? Carrega as compras, fala bom dia, senhora Smith, boa tarde, senhora Smith. É acostumada com o trabalhador, né, mais braçal dos grandes lagos. Então, vamos dizer que aquele homem era uma espécie de torta-rigo que apareceu por ali, né? Então, elas ficaram encantadas com eles e elas resolveram dar uma forcinha na experiência, né? Aquela solidariedade operária, né? Nem sei se rolou lá uma fé, né? Certamente, né, deve ter pelo menos um olhar, não é? E as senhoras devem ter ficado encantadas, minha filha podia ter casado com um homem desse, não com aquela porcaria, né, do meu genro, né? Uma coisa desse tipo. Então, elas, olha, os moços estão aí, né, trabalhando, né? Isso aí é importante lá para o curso deles, como é que chama mesmo? Harvard, né? Alguma coisa assim, né? Então, isso é importante, vamos dar uma mãozinha para eles. Então, olha, diminui a iluminação. Meninas, trabalhem menos. Olha, aumentou a iluminação, trabalha mais. Então, era isso que estava acontecendo. Então, o que é que o Elton Maia vai fazer? Ele vai encerrar essa parte da experiência e ele vai propor para o Western Electric, que foi bastante progressista, né? Uma segunda fase da experiência, que é chamada de experiência humana. E nessa segunda fase ele vai fazer uma série de experimentos. Uma das experiências curiosas dessa fase é o experimento do café. Então aquelas trabalhadoras, você sabe que não ganhavam nem um salário maravilhoso, né? Tomavam lá o seu café da manhã em casa, né? Provavelmente muito mirrado. E aí iam trabalhar, até porque eu vejo que elas são todas magras, né? E aí iam trabalhar o dia todo naquela fábrica, paravam na hora do almoço, almoçavam e depois continuava a labuta até o final da tarde. Então a fábrica, sob orientação do Elton Maia, introduziu um café de manhã, um café à tarde. As minhas, nossa, que bacana, ficaram mais animadas, a produtividade subiu. Aí, bom, como a experiência tem que ser tudo quantificado, matematizado, né? E assim por diante. Então, vamos introduzir 2 cafés pela manhã e 2 pela tarde. Nossa, ficaram mais emocionadas, a produtividade subiu mais ainda. Aí, introduziram 3 cafés pela manhã, 3 pela tarde, a produtividade despencou. As próprias trabalhadoras falavam, a gente para demais para tomar café, isso acaba tirando, né, o ritmo da produtividade, isso acaba afetando, né? Então ficaram só num café de manhã, um café à tarde mesmo, né? Mas ele ia alternando os alunos que iam fazendo o papel de chefes. Então chegava aquele que fazia o papel do líder autoritário, né? E às vezes até grosseiro. Vamos trabalhar, aqui não é lugar de papo, papo é lá no tanque, é lá na tua casa, aqui não. A produtividade despencava. Né? Aí chegava outro líder, não, meninas, vocês podem conversar, não precisa pedir para vir, pelo amor de Deus. Né? O que interessa para a gente é a produtividade subia. Então, a partir disso, o Elton Maia vai pregar insistentemente que as empresas precisam mudar suas relações com os colaboradores. Então ele é o primeiro teórico, né, porque o Chester Barnard não é um teórico, ele é um executivo que escreveu um livro. Donald Trump também tem, né, Pense Grande, né, todos eles, né, o Andrew Grove tem Só os Paranoicos Sobrevivem, o Bill Gates então tem um livro atrás do outro, é um animal intelectual, né, escreve bastante. E o Elton Maia não, ele é um teórico, né, quer dizer, ele é um homem de pensamento científico, ele é um acadêmico. Então, com base nisso, ele vai defender a chamada teoria das relações humanas, e ele vai dizer o seguinte nessa teoria: a primeira coisa, né, todo trabalhador age com base nas suas relações do seu grupo, né, com referência no seu grupo. Então, é isso que vai impactar muito a produtividade. Segundo, em todo grupo existem pessoas, e aí ele muito afinado com o Kurt Lewin, que tem um poder,
né? Certamente o Kurt Lewin foi muito influenciado pelo pensamento do Elton Maio, porque o Kurt Lewin é praticamente daquele momento de 30 em diante, né? Então, dentro de grupo existem pessoas que têm o chamado poder de referência. Poder de referência é o poder de influenciar os outros pela sua referência. Ou porque a pessoa é mais inteligente, a pessoa é mais charmosa, a pessoa é mais cooperativa. Algum motivo as pessoas acabam se encantando por ela. Para o bem e para o mal, né? Terceiro, né? Essas pessoas ainda que têm esse poder de referência, essas pessoas, mesmo não tendo um cargo, elas se tornam verdadeiros líderes. E na maioria das vezes, líderes informais. E quarto, vai dizer o Elton Maio, vai ser uma pregação dele, né? Ele vai dizer, na América, nós podemos aumentar a produtividade das empresas, que é o que interessava as empresas, podemos aumentar a produtividade e podemos melhorar o ambiente de trabalho, introduzindo uma liderança democrática, que está mais de acordo com os padrões dos fundadores da América, né? Os Founder Fathers, né? Os pais da América, o George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, né? Então ele sempre se referia a esses líderes da América e passa a pregar isso em todo mundo corporativo. Publica livros, dá palestras, e os sindicatos ficam encantados com o Elton Maio, naturalmente, este homem quer humanizar o ambiente de trabalho, os acadêmicos aplaudem o Elton Maio, o livro dele é um best-seller, e as empresas dão uma banana para o Elton Maio. Mas é lógico, gente, é aquilo que eu já te falei. Vai aumentar a receita, diminuir a despesa? Não. Um belo livro, põe lá na estante, vamos trabalhar agora. Então as empresas não se interessam. Eu já achei aí, pesquisando material, né, que algumas empresas, por conta da crise de 1929, resolveram aplicar as ideias do Elton Maio, tentando melhorar a produtividade. Por quê? Ora, gente, a crise de 29, ela arrasou o mundo e a sociedade americana, né? Ela arrasou completamente. Então imagina o trabalhador saindo de manhã de casa e vendo cada dia mais gente na sua vizinhança passando fome, pedindo esmola, né? Então ele acorda para trabalhar, ele não tem um elemento que é mais importante do que o dinheiro na vida de todo mundo: esperança. Ele não tem esperança. Quando o indivíduo perdeu a esperança, meu amigo, ele perdeu tudo. Ele está a caminho de uma depressão, e da depressão para a morte ou suicídio. Não tem como. Então ele chega na fábrica. Aí a fábrica, ele está vendo os colegas sendo demitidos o tempo todo. Aí a fábrica fala, não, nós vamos mudar a liderança porque nós estamos reparando que não está fazendo bem para os nossos trabalhadores a liderança autoritária. Vamos seguir as ideias do grande pensador de Harvard, Elton Maio. Aí ele chega na fábrica, aquele chefe que sempre foi um chefe duro, está lá na porta. Né? Imagina os operários, né? Irlandês, escocês, não é? Aquele cara lá do Wisconsin, né? Que veio da roça, né? Um italiano no meio, não é? Chegando na fábrica, tudo chegando, né? Com seu chapéuzinho, né? Seu casaco, né? Que ele sempre andava muito social da época, lógico, né? Tudo terno Colombo, né? Então, né? Aí chegando para trabalhar, porque o homem da época era mais formal do que o homem de hoje, chegando. Aí daqui a pouco aquele chefe que sempre foi um chefe duro, yes, good morning, yes, hello Smith, good morning. Aí passa o irlandês do lado do escocês, e ele fala, você já viu ele dando risada desse jeito? Eu nunca vi ele dar risada desse jeito. Esse desgraçado vai me mandar embora hoje. Já com a navalha no bolso, se ele mandar embora, eu tenho 4 filhos, eu vou meter a navalha dele. E metia mesmo. Pensa que é brincadeira não, né? O ambiente de fábrica sempre foi um ambiente muito duro, viu, gente? A legislação trabalhista, ela existe para isso, para evitar uma guerra civil, né? Então, quer dizer, para ele perguntar, no Brasil funciona alguma coisa, né? Um aluno falando de quadrado total, falou, olha, no Brasil tem 3 coisas que funcionam muito bem. Sistema financeiro nacional, justiça eleitoral e justiça do trabalho. Sistema financeiro nacional, porque o país quebrou tantas vezes que se não funcionar, afunda de vez. Não é verdade? Então, o Banco Central é uma beleza, funciona que é uma maravilha, né? A administração financeira orçamentária funciona que é uma maravilha. Olha, padrão ISO 9000, vem gente do mundo inteiro estudar aqui com a gente. Justiça eleitoral funciona que é uma maravilha. Já funciona que é uma maravilha, meu amigo. Mataram 2 prefeitos, né? E não é cidadezinha do interior do Brasil, não. Matou aqui em Campinas, né? Quase mais de meio milhão de habitantes, quase 1 milhão, e matou aqui em Santo André.
Então morre toda hora político, né? E justiça do trabalho, porque se você pegar a história do trabalho, meu amigo, é uma história violentíssima, né? Que já morreu de operário e de patrão, né? Porque o operário morria porque o patrão não queria pagar, mandava bater no operário e no final acabava em morte. E o patrão morria porque não pagava e tinha aquele operário que não levava desaforo para casa, ia lá e metia uma bala no patrão, né? Se você pegar a história, lógico que essa história você vai ter que procurar muito bem que você não vai achar. Porque até os autores gostam de omitir ela para tentar ver se acalma um pouco a sociedade. Então, relação trabalhista era brava. Então, meu amigo, por isso que a teoria do Elton Maio não funcionou, porque não tinha ambiente. O Elton Maio pregou numa época que a né? O Elton Maio pregou as suas ideias numa época que a legislação trabalhista era muito frágil nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro. Agora, nos anos 50, 60 era diferente, já tinha um Labor Office Board nos Estados Unidos, já tinha uma legislação trabalhista forte, um sindicalismo. Por isso que teve um ambiente político para o surgimento da escola comportamental. E os teóricos da escola comportamental, que eu já falei aqui para você, né, não vou ficar mais aprofundando isso, McGregor, Maslow, Herzberg, todos eles olhavam para o passado e viam no Elton Maio uma espécie de visionário. O nosso ancestral. Então, por isso que o Elton Maio ele é famoso, eu fiquei espantado porque ele andou aparecendo novamente em provas, né? Aqui tem a experiência, para que depois você possa ler em casa, contando essa experiência com muito mais detalhes do que eu contei aqui, né? Essa famosa experiência do Elton Maio, né? As conclusões da experiência dele, né? Muito interessante. E tem até um pouquinho aqui sobre liderança ainda que eu trouxe aí, né? Para vocês. Bom, tá aí, né? Vou fechar esses slides aqui e vamos agora para a nossa prova da ESAF, né? Então vamos aqui fechar este. Deixa eu ver, não, esse aqui é o outro. Esse aqui, garoto, bonito. Opa! Olha, esta sequência de questões agora que nós vamos analisar, ela é uma sequência da prova do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 2009, o famoso MPOG. O cargo aqui era especialista em políticas públicas e gestão governamental. Este material será disponibilizado para vocês. Eu acho que ainda não foi. Já foi, já? Tá aí? Ótimo. Então, beleza, esse material já está disponível, o outro não, né? Então, vamos analisar a questão. Conhecer a evolução do pensamento administrativo, bem como de suas teorias e abordagens, permite concluir acertadamente que a resolução de problemas organizacionais pode ser tentada pela aplicação conjunta de várias teorias administrativas, ainda que suas abordagens sejam à primeira vista antagônicas. B. Como ciência e administração independe de outras ciências. C. Ao enfatizar as tarefas, a abordagem burocrática enrijece a organização, afastando-a de seus objetivos. D. A teoria clássica da administração possui apenas valor histórico e referencial, não sendo aplicável em nossos dias. E. A cultura de uma organização é determinada por sua estrutura, sendo pouco afetada pelos valores e crenças das pessoas que integram. 20 segundos para você analisar isso aí e responder. Tudo bem? Vocês têm aí? Vocês estão aqui no cantinho? Querem sentar para cá? Não é melhor sentar para cá? Porque nós vamos ver tantas questões hoje. Se quiser, muda para cá. Tudo bem? Já tem uma resposta? Qual? Muito bem, alternativa A mesmo, né? Vou analisar cada uma delas, né? Então tá bom, vou analisar todas elas. Vamos lá, né? Conhecer a evolução do pensamento administrativo, bem como de suas teorias, permite concluir acertadamente. O colega pediu para analisar eu vou analisar todas.
A primeira, ela é a correta. Vamos dizer o seguinte, sempre que você pensar em ESAF, você pensa o seguinte, a correta é a mais correta ou a menos errada. E a incorreta sempre é a mais errada. Né? Porque você vai ver que tem coisas da ESAF que elas se contradizem. Inclusive com as teorias. Não é verdade? Ah, é recurso. Para com esse papo de recurso. Esse negócio de recurso funciona quando é lei. Você tem o texto da lei. Então, está diferente do texto da lei, você mete um recurso e o examinador acolhe. Agora, a teoria, meu amigo, que cada autor tem cada livro aborda de um jeito, você esquece. Porque ele vai sempre argumentar. E a ordem do examinador é a seguinte, é indeferir. A ordem do examinador é indeferir. Né? Ah, mas examinador é que nem marido casado que está traindo a mulher e ela pega ele pelado com a outra na cama, entendeu? Nega. Nega sempre. Não, estava aqui matando uma aranha e tal. Não é essa, outra. Não, é porque se eu ficasse com roupa eu ia tomar um choque. Ele nega até o final. Eu tenho 12 anos de experiência. Ele nega até o final. E às vezes nega as coisas que na teoria é universalmente aceita. Eu já vi negarem coisas que todos os teóricos concordam. Examinador não, você que não entendeu e etc. Entendeu? Então, até para elaborar hoje recurso, só elaboro se eu perceber que tem alguma chance de fazer. Do contrário, nem perco meu tempo fazendo isso. Acho que eu, nos últimos anos, elaborei 2 recursos só. Um porque o candidato precisava de 0,5 ponto para passar e outro porque era evidente. Porque, ao contrário, meu amigo, nem ter trabalho para ficar gastando com recurso. Né? Então, aqui ele que é a correta, então é a menos incorreta. Né? Mas ela até que está bem feita, a alternativa A, pelo seguinte, porque o administrador, ele não é um teórico. O administrador é um homem prático, é um homem pragmático, é um homem de resultados. Ele tem que dar resultados. Se ele vai aplicar a teoria taylorista combinada com Peter Senge, funciona, um abraço, ele aplica e acabou, né? O bom administrador é o que faz a boa administração com o pior, né, dos mundos. Material humano complicado, sem dinheiro, poucos recursos, né? Então, por isso que ela está certa, né? Mesmo teorias antagônicas, o que interessa hoje é resultado. Deu resultado, teoria boa que não dá resultado, não interessa. Agora, a B é evidente, né? Como a ciência e a administração independem das outras ciências, é uma besteira grotesca, né? Depende da contabilidade, depende da auditoria, depende da matemática financeira, depende da estatística. C, ao enfatizar as tarefas, a abordagem burocrática enrijece a organização. Até aí está correto. Até aí está correto. O erro da questão, afastando-a de seus objetivos, não. Ela alcançava os seus objetivos. A Ford foi muito bem sucedida, né? A Chrysler foi muito bem sucedida. Qual era o objetivo? Produzir em massa, em larga escala. Né? A preocupação com a quantidade prevalecia sobre a qualidade. Né? Então, né, mesmo que o produto fosse um pouco inferior, né, assim mesmo ela alcançava os seus objetivos. Pois não, meu querido? Perdão? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim, mas naquele período não, né? Enfatizar a abordagem burocrática. Aliás, nem hoje em dia eu acho que foge, hein? Cuidado com essa afirmação, né? O colega disse assim, hoje em dia aplicado a teoria burocrática, ela fugiria aos seus objetivos. Não, se você está aplicando a teoria burocrática, é porque você acredita que ela vai alcançar os objetivos. Apesar de nós vivermos na era da organização gerencial, ainda nós temos muito resquício da visão burocrática de mundo aplicada à administração. E que funciona muito bem. Você tem empresas muito comprometidas, todas as empresas que estão muito preocupadas com produção de escala e pouca qualidade, e tem muito mais uma visão de vendas e muito menos uma visão de marketing. Olha, isso é um clássico que eu vou falar agora para você dos concursos. Isso cai muito em provas que tem marketing, né? E poderia cair aqui também, porque eu já falei dessa diferenciação logo na primeira aula entre o burocrático e o modelo gerencial. Na visão de vendas, é uma visão muito mais burocrática. Na visão de vendas, o que interessa é o produto. Não me interessa o cliente. O que interessa é o produto, na visão de vendas. Na visão de marketing, me interessa o cliente. Na visão de marketing, eu estou interessado em agradar, atender às necessidades do cliente e conservá-lo eternamente. Eu sempre falo que a visão de vendas é a visão do vendedor de carro usado. Do seminovo, né? Agora não é mais usado, chama seminovo. Né? Então, você passou lá no concurso, né? Falou, eu vou comprar um carro para mim, né? Eu quero comprar um sedã. Só que eu não quero comprar 0 quilômetro, porque eu tenho outras obrigações, vou financiar um apartamento, vou comprar lá um sedã. E tem lá uns, né?
você está em dúvida entre o C4 Pallas e o Civic. Aí você entrou na concessionária de carros seminovos, e aí você encontrou lá um C4. E aí você expôs para o vendedor a sua dúvida. Ele é um homem de vendas, é visão de vendas, é visão burocrático-mecanicista. Eu estou em dúvida entre um Civic e um C4, ele tem um C4. Ele vai falar, olha, o Civic é um carrinho bom, é confiável, não é japonês, é um carro bom. Mas olha, meu filho, não dá para comparar com o C4 Pallas. Olha só o luxo desse carro, olha o interior, entra aí, parece um palácio sobre roda. Olha, rapaz, você sabe que eu comprei um desse para mim, e a minha mulher eu não consigo pegar, porque toda hora que eu pegar ela já saiu com o carro? Bom vendedor tem essa lábia, né? Aí você, como é muito, né, auditor, né? Auditor é um contador, né, gente? Né? Então, você pensou, não vou fechar agora, ainda continua em dúvida. Aí passou um mês, você voltou, e agora ele tem o Civic, não tem mais C4 Pallas. Mas ele não lembrou da sua cara. Passa 300 pessoas na frente, você mudou o cabelo, a roupa. Né? Chegou lá, o vendedor, bom dia, pois não, né? Então, né, eu estou pensando em comprar um carro, mas eu estava em dúvida no C4 Pallas, no Civic, que não lembra mais nem da tua dúvida, né? Tem tanta conta para pagar, né? Meu amigo, pelo amor de Deus, não tem que ter dúvida. Olha o Civic aqui, né? C4 Pallas, você quer a verdade? É uma bomba. Eu não quero essa porcaria aqui dentro da loja. Entendeu? Tentaram me vender aqui, ó. Entra no Civic pra você ver que é carro. Esse é bom vendedor. E acabou. Bom vendedor é o vendedor que vende. Como se diz em vendas, vendedor não tem passado, só tem presente. Eu vendi, não interessa. Interessa vender hoje. Só isso que você vendeu? Não é? Então isso é uma visão mecanicista de mundo. O que interessa é o produto, o que interessa é a produção em massa, é vender, né? E quando a gente trabalha com artigos mais baratos, se você olhar no mercado, né? Aqui em São Paulo, meu amigo, 25 de março, Rio de Janeiro, Saara, ali é uma visão burocrático-mecanicista. E a organização atinge seus objetivos, né? A China, a República Popular da China, na sua produção em larga escala de produtos baratos, né? Telefone celular de brinquedo, né? Relógios, é burocrático mecanicista lá. Ou você acha que o operário chinês é chamado a opinar alguma coisa? Você já viu o operário chinês trabalhando na linha de produção? Burocrático mecanicista, cabeça baixa trabalhando. Levantou a cabeça, tapou na orelha. Entendeu? Lá é burocrático mecanicista, né? A gente fala que na teoria atual domina o gerencial, né? Essa é a regra geral, mas você está cheio de países aí que ainda tem, não é? Modelos burocráticos mecanicistas, né? A teoria clássica da administração possui apenas valor histórico, isso é uma besteira. Nós temos, inclusive, na administração pública, muita coisa da teoria clássica, né? Por exemplo, o princípio da legalidade, a impessoalidade, a disciplina do servidor. Está lá no Estatuto do Servidor Público, Lei 8.112/90, né? Ser, né, responsável, né? Obedecer às ordens dos superiores, salvo se manifestamente legais, né? Obedecer às ordens dos superiores é o quê? Disciplina. Disciplina. Isso vem lá da teoria clássica. Temos organograma ainda, logicamente que hoje é um organograma muito mais gerencial, né? Mas tem muitas coisas que sobraram da administração clássica e que chegaram até o nosso tempo. E a cultura da organização é determinada por sua estrutura, em nome de Jesus. Para com isso. É determinada por pessoas. Quando falar estrutura na tua prova, está falando hierarquia, departamentos, escalões. Quando, professor? Sempre falou estrutura na tua prova, você está falando da hierarquia, do organograma. A palavra estrutura nunca aparece na prova, né, de forma discreta. Não, ela tem um motivo para estar lá. Vamos para a questão 2. Questão 2 sobre o tema de gerenciamento de processos que vai cair na tua prova. É correto afirmar que a partir da estratégia, a organização deve identificar os processos críticos, gerenciando-os com base em um enfoque de sistema aberto. B. Os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir uma completa varredura em todos os processos da organização. C. Um bom mapeamento de processos decorre de se saber que a abordagem vertical é mais importante que a abordagem horizontal. D. Todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo aqueles que não agregam valor. E, considerando o fim em si mesmo, o mapeamento de processo é mais importante que o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos. Deixo 20 segundos para você responder, que eu sei que você vai responder com o pé nas costas.
Tudo bem? Chegaram a uma conclusão? Qual? Perfeita resposta. A alternativa é a alternativa A. A partir da estratégia, a organização deve identificar seus processos críticos, aqueles processos que causam grande impacto à organização, né? Em termos de custo, de produção, né? Gerenciando-os com base em um enfoque de sistema aberto. Ora, na realidade, toda organização que é gerenciada com base em processos é uma organização baseada em sistemas abertos, né? Toda organização que é gerenciada com base em processos é um sistema aberto. Quando? Sempre. Sempre. Qualquer prova. ESAF, FCC, né? CESP-NB, né? NCE, né? Jesus Cristo do Alto do Xingu, né? Todas elas, não tem diferença, tá certo, né? Então, tá aí, na realidade isso é praticamente uma tautologia, né? Se é gestão por processos, é sistema aberto. Agora, se fosse organização burocrática, era sistema fechado. Vamos analisar as outras. Por que a B está errado, professor? Os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir uma completa varredura de todos os processos. Não, tem processos que, se você for mapeá-los, eles ficam muito caros, né? Eles acabam inviabilizando o trabalho. Não dá para mapear todos os processos da organização. Imagina você tentando mapear todos os processos da sua vida, do dia a dia. Desde acordar, esfregar os olhos, né? Ficar enrolando o despertador, não é verdade? Não, né? Você vai ignorar essas coisas. C. Um mapeamento de processo decorre de saber que a abordagem vertical é mais importante que a abordagem horizontal. Está invertido, né? Se é gestão de processos, a abordagem horizontal é mais importante que a vertical. D. Todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo aqueles que não agregam valor. Se não agrega valor, ele agrega custos. Isso mesmo, então está errado. E E. Considerado um fim em si mesmo, mapeamento, isso é besteira. Não é nem fim, né? O meio para quem sabe chegar ao fim, né? Tá certo? Né? É mais importante que objetivos, metas e objetivos? Não, metas e objetivos são mais importantes que qualquer coisa, né? Eu já até falei para você, presta atenção no teu professor aqui. Uma dica de prova, eu vou lembrar novamente hoje, essa dica de prova. Você pegou a questão, não está entendendo a questão. Apareceu, e que é a correta, apareceu o cliente, essa é a verdadeira. Né? Isso aí é método para desespero, né? Entendeu? Você vai ter lá matemática financeira, tem lógica, né? Enfim, né? O auditor tem tudo, né? O analista tem quase tudo, né? Diferente, né? Mas, enfim, é um tempo que a gente sabe que é limitado. Então, você bateu na questão. Não tenho tempo, eu já passei as outras a limpo, né? Ele quer o quê? Correta? Cliente, essa é a correta. Pum, joga e vai para frente. É uma gincana, como diz o professor Ângelo Primo, né? Que é um grande professor de matemática financeira, que eu gosto muito. Né? Então, ele fala, não, você pegou a questão, você já fez, deu a resposta, tchau, vamos para a próxima. Não dá para ficar pensando muito ali, né? O tempo está fazendo parte da prova também. Aí você pegou a outra questão, que é a correta. Não achei cliente. Qual que é a correta? Objetivos da organização. Porque, lógico, se eu crio uma organização é para atender determinados objetivos. E esses objetivos, em última análise, vão atender ao cliente. Então, se eu não tenho cliente, é os objetivos. Apareceu outra questão. Professor, numa alternativa ele quer a correta. Tem cliente, na outra tem objetivos. Com o que eu fico? Com o cliente. O cliente sempre prevalece. Né? Sem o cliente não existe organização. Então, o cliente é o rei. Então, essas são algumas dicas. Outra, professor, eu quero a correta. Não tem nem objetivos e não tem nem o cliente. O que eu faço? Tem metas? Se tem meta, vai para a meta. Né? Por quê? Porque todas as organizações, né, a organização exemplar do modelo gerencial, ela trabalha com objetivos e metas e indicadores de avaliação de desempenho. Então, primeiro, cliente. Segundo, objetivos da organização. Você fala objetivo do departamento, aprimorar a equipe, tem objetivos da organização, o objetivo da organização prevalece. Agora, não tem objetivos organizacionais, institucionais, às vezes vai aparecer, você vai ver que ele vai colocar objetivos institucionais, né? Que é a mesma coisa para a ESAF, mas apareceu objetivos e metas. Então é essa, objetivos e metas que estão associados aos objetivos da organização, tá certo? Vamos para a questão 3. Em um contexto de planejamento organizacional, desponta como correta a seguinte premissa, alternativa A. Considerando o caráter temporário dos projetos, sua gestão prescinde de um pensar estratégico. B. Para a construção de cenários possa ser utilizada de forma estratégica, é recomendável o uso exclusivo de técnicas objetivas. C. A planejar estrategicamente implica subordinar os fins aos meios. D. A partir da fase da implementação das decisões, encerra-se a possibilidade de os planos de longo prazo serem alterados. E E.
para a construção de cenários em um contexto de incertezas e mudanças rápidas, a abordagem prospectiva é preferível, que é a abordagem projetiva. 25 segundos para vocês, eu acho que vocês respondem com o pé nas costas. É, bem fácil mesmo. ESAF. Tem umas aí bem bobinhas, né? Bobinhas para você que fez curso, né? Que está estudando, né? Que conhece, né? Candidato médio não tem nada de bobo, né? Qual a resposta, gente? E, né? Certinho, né? Considerando o caráter temporário de projetos, há projetos temporários, por exemplo, uma feira de exposições, né? Agora, a maioria dos projetos não são temporários, né? Uma ponte, por exemplo, é um projeto que vai durar pelo menos 100 anos, né? Ponte Rio-Niterói foi projetada para durar pelo menos 100 anos, né? Para a construção de cenários possa ser utilizada de forma estratégica, é recomendado o uso exclusivo de técnicas objetivas, dados, quantificação, dados estatísticos. Também entra aspectos subjetivos, intuição dos administradores, né? Eu tenho 2 cenários com dados estatísticos justificando perfeitamente que um dos 2 vai ocorrer. Como é que eu desempato isso? Tem que ir um pouco apelar para a intuição, né? Para a experiência. Né? C, planejar estrategicamente, bom, isso é uma besteira, né? Implicar fins, subordinar fins aos meios. É o inverso, os meios são subordinados aos fins sempre. D, a partir da fase de implementação das decisões, encerra-se a possibilidade dos planos de longo prazo serem alterados. Isso é besteira, né? Tanta besteira que hoje tem um planejamento, que é um planejamento que foi elaborado pelo ex-ministro do Chile, Carlos Ramos, que chama-se Planejamento Estratégico Situacional, onde ele vai revisando e vai alterando de acordo com as dificuldades que ele tem de implementar o planejamento estratégico, né? Nós vamos ver outras afirmações dessa na ESAF. D, a E é a correta construção de cenários em um contexto de incertezas e mudanças rápidas. Veja, incertezas e mudanças rápidas na ESAF pós-Segunda Guerra Mundial. É o mundo que nós vivemos, né? Incertezas e mudanças rápidas. Eu sempre lembro daquele livro, A Era da Incerteza, do John Galbraith, né? Que é a nossa era. E antes da Segunda Guerra Mundial é um período de estabilidade. Teoricamente, né? Teoricamente, na prova é isso aí. Antes da Segunda Guerra Mundial, porque a crise de 29 foi o quê, né? Deixar para lá, né? Então, neste contexto de incertezas, é muito mais adequado uma análise prospectiva. Prospectiva vem de prospectar, prospecção. Quer dizer, eu vou tentar levantar informações do mercado, né? Por meio de agências, de entidades de avaliação de risco, de corretoras de valores mobiliários, de empresas de pesquisas, né? Vou tentar levantar dados para poder tomar decisões. Por isso que as organizações que fazem pesquisas e análise de risco se multiplicaram no pós-guerra numa velocidade absurda, né? Porque prevalece muito a análise prospectiva, né? Ao invés de uma análise projetiva, que eu vou projetar o futuro a partir dos dados de vendas ou de produção ou de mercado presente. O mercado cresceu um ano 2%, no outro ano 3%, 4%. Na análise projetiva tende a crescer 5%. Né? Agora, a análise projetiva está comprovado na crise de 2008 que ela não serviu para nada. Todo mundo dizia que a economia vai crescer, a economia vai avançar, a economia afundou. Não é verdade? Não é por quê? Vivemos na era da incerteza. Questão 4 também, da ESAF. Considerando as diversas tipologias de decisões, pode-se afirmar corretamente que dado o caráter pouco complexo dos problemas que enfrentam as pequenas organizações, costumam tomar exclusivamente decisões estruturadas. B, no nível operacional, todas as decisões são necessariamente não estruturadas. C, em geral, as fontes de conhecimento necessárias à tomada de decisão estratégica são especializadas e externas à organização. D, as decisões tomadas para solucionar problemas singulares que não são bem compreendidos, nem se prestam a procedimentos rotineiros, caracterizam-se por serem semelhantes entre si. E E, a decisão estratégica é tipicamente uma decisão estruturada. 25 segundos aí para você responder, eu acho que é uma questão bastante tranquila. O que é estruturado é aquilo que é limitado, que tem, né, um eixo. O que não é estruturado não tem limite nenhum. É absolutamente livre.
Já tem uma resposta? Essa questão sempre me lembra muito aquela frase do Eli Lopes Meirelles, né, do mestre Eli Lopes Meirelles, que compara a liberdade na administração pública de tomar decisões com a liberdade no setor privado. E que ele fala, né, na administração privada, na vida privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E na administração pública você só pode fazer o que a lei determina ou permite. Se a lei determina ou permite, é uma decisão estruturada. Se você pode fazer tudo que a lei não proíbe, é uma decisão não estruturada. Você não tem limite nela, né? Se bem que vai ter um limite que a lei não proíbe, né? Mas no geral, você, né, tem uma capacidade decisória absurda, né? Então vamos lá, né? Realmente a alternativa C, como o colega aqui colocou, né? Dado o caráter pouco complexo dos problemas que enfrentam as pequenas organizações, costumam tomar exclusivamente decisões estruturadas. Primeira coisa, vai atravessar a rua quando sair da sala de aula, vai conversar com o dono do boteco, que tem na frente, aí pergunta para ele se a vida dele é pouco complexa. Entendeu? Fiscal chegando toda hora, né? Vigilância sanitária, cliente bêbado, né? Vai abrir o comércio, tem um pedinte ali dormindo que não quer sair da porta, não é verdade, né? As taxas que ele tem que pagar, multas, né? Impostos e tudo mais, né? Então isso é uma besteira já no início da questão, né? E outra, se ele é o dono do comércio, é o dono do negócio, é o gerente, pode ter certeza, as decisões dele são todas não estruturadas. Ele tem que ter uma liberdade máxima para tomar decisões. Vou ampliar o negócio, vou parar de vender camisola e vou vender bolo de chocolate, né? Vou mudar de ramo de atividade radicalmente, né? Vou fechar isso aqui, abrir, vou prestar concurso público, né? Enfim, as decisões dele são todas não estruturadas. No nível operacional, todas as decisões são necessariamente não estruturadas. O erro está no não. No nível operacional, as decisões sempre são muito limitadas, não é verdade, né? Imagina, vou chegar na filial da empresa e o gerente da empresa vendeu a filial. Não pode, né? A decisão dele é bem limitada, né? A C é a verdadeira, em geral, o examinador foi muito cuidadoso. As fontes do conhecimento necessárias à tomada de uma decisão estratégica, uma decisão que vai afetar a organização inteira, e por muito tempo, são especializadas e externas à organização. Por isso que a alta administração está interessada o tempo todo o que sai na carta aberta do presidente do Banco Central, o que sai no relatório da FIP, no relatório do CAGED, né? Ele quer saber o tempo todo os dados econômicos, macroeconômicos, porque ele está buscando fora o tempo todo informações para poder tomar decisões estratégicas, né? As decisões tomadas para solucionar problemas singulares que não são bem compreendidos, nem se prestam a procedimentos rotineiros, caracterizam-se por serem semelhantes entre si. Eu adoro essa alternativa porque ela é um paradoxo, né? Olha só, a decisão, né? Você que está aí me ouvindo aí do Brasil afora, meu amigo, minha amiga, né? No Nordeste, no Sul, né? Olha só que interessante essa alternativa. As decisões tomadas para solucionar problemas singulares. Se o problema é singular, ele é único, que não são bem compreendidos, nem se presta a procedimentos rotineiros. Lógico, como ele é único, não existe uma rotina para lidar com ele. Caracterizam-se por serem semelhantes entre si. Ora, se ele é único, como é que ele é semelhante entre si? É desdobramento espiritual, é isso? Né? Então isso aí não existe, né? E por último também está errado, a decisão estratégica é tipicamente uma decisão estruturada. Decisão estratégica que afeta a sua vida. É a decisão que afeta a organização inteira, a vida dela. É uma decisão não estruturada, né? Questão 5, né? ESAF MPOG 2009. No contexto organizacional, ao participarmos de um processo decisório, é incorreto afirmar. Veja quantas questões sobre, né, envolvendo as palavras estratégias, decisão, né, que você está vendo aqui, né? O A, a racionalidade, né, ele quer a incorreta. Nessa hora você deve grifar. Sempre grife, né? E se ele vier com palavras do tipo, né, não é adequado, diverge, né, do conceito correto, o que você faz? Escreve a palavra incorreto bem grande na frente da questão. Por quê, professor? Porque, meu amigo, depois da 20ª questão, começa a bater um cansaço, um estresse mental, e todos os incorretos você lê como correto. E se ele começar diverge, e a ESAF faz essas coisas, ela adora, né? Tem examinador que tem uma inspiração incrível. Na mesma prova, 10 questões, ele coloca incorreto com 10 sinônimos diferentes.
Então a tua mente não vai ter tempo para ficar peneirando. Então você viu que é diverge, coloca lá incorreto. Né, bem destacado para que facilite na hora de você interpretar a prova e dar a resposta que interessa. Né? No contexto organizacional, participamos do processo, é incorreto afirmar que a racionalidade por si só insinua ser possível o domínio de fatores não controláveis e a eliminação de riscos e incertezas. B. Em nossos dias, ao lado da racionalidade gerencial, também se aplicam elementos como os aspectos comportamentais, o senso comum, o juízo das pessoas e a negociação política. C. A estrutura dos canais de informação e de disseminação do conhecimento exerce grande influência sobre o processo decisório. D. O brainstorming é uma técnica adequada para identificar problemas. E o E. No nível superior, há um predomínio de decisões estratégicas que tratam das ligações entre a organização e o ambiente externo. Né? Questão muito tranquila. Né? 20 segundos para você responder e você já sabe a resposta. Tem uma resposta já? Não, menina, não. Mais uma tentativa. É a D. Né? O brainstorm, esta é incorreta. O brainstorm é uma ferramenta de geração de ideias. No máximo dá para falar uma ferramenta de geração de soluções. Né? Mas não é uma ferramenta de diagnósticos, né? Tá certo? É uma ferramenta, diagnóstico no sentido de identificar o problema. É uma ferramenta para identificar soluções. Agora, as outras são corretas, ok? A A, que muitos vão para A racionalidade, por si só, insinua. Quem está insinuando? A racionalidade. Então aqui a nossa racionalidade, espero que minha análise esteja correta, né? Porque não é meu forte, é da minha esposa, ela que é professora de interpretação de texto. A racionalidade é o nosso sujeito aqui. Né? Ela é o nosso sujeito. Então ela que insinua, então quer dizer, certamente é um ser abstrato, é uma abstração. Né? A racionalidade por si só insinua ser possível o domínio de fatores não controláveis e a eliminação de riscos e incertezas. Né? Essa racionalidade é a razão que o iluminismo passa a defender ferozmente dos séculos XVII e XVIII, né? E essa racionalidade, esse racionalismo que veio para o mundo administrativo, traz essa crença que a razão consegue resolver tudo. O administrador é um racionalista por definição, né? Ele parte sempre desse pressuposto, eu vou achar uma solução para o problema. Eu vou minimizar as incertezas, né? Agora, lógico que no mundo dos fatos nós sabemos que essa incerteza não desaparece. Então aqui o examinador está analisando do ponto de vista abstrato. Então o ponto de vista abstrato está corretíssimo. Bem, em nossos dias ao lado da racionalidade gerencial também se aplicam elementos como aspectos comportamentais, senso comum, tá, ok, muito tranquilo. Né? C. A estrutura dos canais de informação e a disseminação do conhecimento exerce grande influência no processo decisório, né? Inclusive a rádio peão. Né? E o E, no nível superior, há um predomínio das decisões estratégicas, tá ok até aí, que tratam as ligações entre a organização e o ambiente externo. Né? Daí a necessidade do planejamento estratégico, né? Observar os aspectos políticos, econômicos, culturais, a concorrência e assim por diante. Vamos para a sexta. Ao ser designado como responsável por um processo de mudança organizacional, você saberá ser capaz de fazê-lo desde que não incorra o seguinte erro conceitual. Né? Uma questão mais... Né? Olha só que beleza, né? Que não incorra no seguinte erro conceitual. Para que falar incorreta, não é? Então nessa hora você coloca lá incorreta lá na frente, entendeu? Né? Porque o examinador, né, vem, de certa forma, massageando o seu ego para se distrair, né, e perder a questão. A.
No âmbito da administração pública, o marco legal burocrático constitui-se um forte limitador para a implementação de mudanças que, de regra, na administração privada, dependeriam apenas da visão do agente de mudanças. B. Mudanças causam os mais diferentes tipos de reação dos atores organizacionais, desde a adesão imediata à proposta de mudança até a resistência completa a qualquer tipo de mudança, sendo esta mais frequente. C. A resistência à mudança pode estar nos âmbitos individual e organizacional. D. Embora fundamental em um processo de mudança, o papel da autogerência não pode ser considerado como fator determinante de sucesso. E E. Mudanças que implicam alterações na estrutura organizacional, com reflexo nos níveis de autoridade e responsabilidade, decorrem quase sempre da introdução de novas tecnologias. 25 segundos para você analisar essa questão, aparentemente fácil. Da ESAF 2009, né? Para quem está chegando agora, estou analisando aqui com vocês questões da ESAF, né? Hoje vai ser ESAF aí praticamente o dia todo. Ele quer incorreta, tenha isso em mente. Qual é a incorreta? É a alternativa E. Agora, essa questão merece uma análise criteriosa, né? Essa aqui não é tão fácil assim, né? Ela engana, ela acena com a facilidade, mas ela não é tão fácil. Quer ver? Porque... né, ele quer incorreta, então nós vamos partir do pressuposto que as outras são corretas. É uma inferência lógica bastante simples. Aprendemos lá embaixo, né, fazer isso, no início da nossa vida. Agora veja a alternativa A. No âmbito da administração pública, o marco legal burocrático constitui-se em forte limitador de implementação das mudanças. Até aí tudo bem, não tem o que questionar. De regra, na administração privada, dependeria apenas da visão do agente de mudanças. Na teoria não é bem assim. Na teoria não é bem assim. Agora, compara essa aqui, né, com a seguinte alternativa. Cadê? Com a C. A resistência a mudanças, a mudança pode se dar nos âmbitos individual e organizacional. Perdão, não é ela, o nome de Jesus é a D. Compara A com a D. Né? Tá ruim o homem, né? Embora fundamental em um processo de mudança, o papel da alta gerência não pode ser considerado como fator determinante de sucesso. Aparentemente, porque aqui ele falou o papel da alta gerência e na A ele utilizou o agente de mudanças. Mas eu estou falando dois líderes. Aparentemente não há um conflito entre elas. Né? Ele está dizendo na A que na administração privada a mudança dependeria apenas da visão do agente de mudanças. Dependeria apenas do agente de mudanças. E na dele está dizendo que o papel da alta gerência não pode ser considerado como fator determinante de sucesso na mudança. Você está vendo como, né? Ela está forçando o candidato a cair numa das duas? Entendeu? Só que o examinador entendeu que a E é a mais incorreta. Né? A E é a mais incorreta, né? As mudanças que implicam alterações da estrutura organizacional, com reflexos nos níveis de autoridade e responsabilidade, decorre quase sempre da introdução de novas tecnologias. O candidato às vezes erra isso porque ele pensa na introdução da nova tecnologia como parte da reengenharia. E esquece que a nova tecnologia está entrando na empresa há 200 anos, né? Toda hora temos novas tecnologias e isso nem sempre afeta a estrutura da organização. Mantém os mesmos departamentos, os mesmos cargos. Né? Como alterou o computador no caixa do supermercado? Alterou o quê? As meninas continuam sendo caixa do supermercado. Continuam, só que agora, ao invés de trabalhar com uma maquininha mecânica, tem um computadorzinho lá. Só isso. Né? No Damásio de Jesus, nós temos aqui hoje a teleaula. O professor continua sendo professor.
Né? Se tem uma mudança estrutural, é que ele dá aula para muita gente em todo o território nacional. É só essa. Mas professor continua sendo professor, coordenador continua sendo coordenador, diretor continua sendo diretor. Então a estrutura básica permanece a mesma. Né? Agora, e o restante, professor? As mudanças causam, bom, isso aí está certo, as mais diferentes reações, né? Alguns, logicamente, vêem na mudança uma possibilidade de ascensão, de sucesso, de trabalhar naquilo que gostam, e outros, logicamente, sentem o desconforto da mudança, não é? Embora, bom, já foi, se a resistência à mudança pode estar no âmbito do indivíduo e da organização, por isso que a gestão da mudança tem que ser muito bem planejada. Então está aí a questão 6, uma questão inteligente. Departamentalização, produto, projeto, cliente, já vimos isso tudo? Aqui? Não? Não? Então agora eu vou parar um pouco com as questões, eu vou te dar um pouquinho de departamentalização, porque vai cair na tua prova. Vamos anotar um pouquinho de departamentalização? Departamentalização, foco no professor, pode esquecer as questões por hora, aí nós voltaremos para a questão, você vai ver que é uma questão muito simples. Para quem viu departamentalização. Se não viu departamentalização, ela ficou horrível. Departamentalização. Eu vou dar uma definição para vocês que não é muito precisa, mas é a definição perfeita para a prova, que é o nosso objetivo aqui, né? Então você coloque aí. É a teoria, departamentalização. Anota aí, por favor, candidato. Pega o caderninho, né? Departamentalização. Vai cair na sua prova. Vou te dar uma fonte ótima. Wikipédia. Wikipédia tem uma relação de departamentalização ótima, simples e fácil. Pegou ali, leu, né? Em uma sentada, já era. Confrontou com o que tem no caderno, as questões já era. Acabou. É o suficiente para nós. Pode colocar aí departamentalização. Ah, você não gosta? Então, Dalberto Chiavenato. Vai lá ler. 400 páginas, né? Você prefere um livro, né, mais robusto, né? Então, né, eu oriento todo mundo. Tem, né? Augusto Paludo, né? Que é ótimo, Agostinho Paludo. Tem um monte de autores maravilhosos, né? Eu estou olhando, pensando no time da prova aqui, né? Pode colocar. É a teoria que estuda. É a teoria que estuda as diferentes formas de se dividir, as organizações em departamentos. As organizações em departamentos. E as diferentes maneiras de combiná-los para atingir aos objetivos organizacionais. Para atingir aos objetivos organizacionais. Ponto. Em linguagem muito simples. Manja análise combinatória? É isso, é departamentalização. Como é que eu divido em departamentos? Como é que eu combino isso para atingir os objetivos da organização? É disso que trata a departamentalização. Agora, o que interessa na prova são as espécies, né, os modelos de departamentalização. Então, pula uma linha, por favor, coloca aí. Primeiro, caiu muito em prova e vai continuar caindo muito em prova. Departamentalização, pode abreviar sempre DP, porque vai ter departamentalização, uma palavra desse tamanho, uma ofensa, né? Departamentalização por função. Departamentalização por função. Ou funcional. Você sabe qual é a maior sacanagem que o examinador faz na departamentalização funcional? Ele coloca assim, numa organização que adota um estilo funcional, aí o candidato bobinho, Le Cabasson, né, pega a questão, é uma organização que adota um estilo funcional, que funciona, né? Não, é departamentalização funcional. Você não conhece a teoria, já era, perdeu a questão.
né? Então, às vezes, o examinador não vai mencionar a palavra departamentalização para tentar, né, entregar o serviço. Toda vez que você vir na sua prova a palavra função, grifa e fica esperto. Porque tem relação com departamentalização funcional, diretamente ou indiretamente. Sempre, 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 né? Então pode puxar uma seta da departamentalização funcional e escrever. É o modelo onde os departamentos são especializados, cada um em uma função. Esse é um dos modelos mais tradicionais de departamentalização. Atribui-se esse modelo a Henri Fayol. Né? Lembra do Henri Fayol lá de 1910, né? 1914, né? Teoria clássica, atribui-se a ele. Porque ele partia do pressuposto seguinte: se cada departamento fizer só uma função, por exemplo, um departamento vai cuidar só da contabilidade, outro departamento vai cuidar só de vendas, outro departamento vai cuidar só de contabilidade, da área jurídica, outro departamento vai cuidar só da área de compras, outro departamento vai cuidar só da logística, ele vai fazer bem feito. As pessoas serão especializadas naquele departamento, os seus colaboradores serão especializados naquele departamento e vão cumprir muito bem sua função. E o modelo foi um sucesso, que ele se espalhou pelo mundo inteiro. E nós encontramos, inclusive hoje, pequenas empresas no Brasil afora que ainda têm departamentalização funcional, pequenas e médias, né? Que é um modelo clássico, burocrático, mecanicista, né? Agora, pula uma linha, o segundo modelo de departamentalização já caiu na ESAF. É mais raro em provas, mas já caiu na ESAF. Departamentalização quantitativa. Olha o nome. Quantitativa, que coisa esquisita isso aí, professor. Quantitativa ou por quantidade. Ou por quantidade. É o modelo onde os departamentos são replicados. Onde os departamentos são replicados. Com as mesmas funções. Com as mesmas funções. Para atender a um aumento quantitativo. Para atender a um aumento quantitativo. E o examinador da ESAF lembrou que, inclusive, isso acabava sempre criando um novo escalão na hierarquia, né? Mas por quê, professor? Não entendi. Imagina o modelo do Henri Fayol, departamentalização por função. A empresa tomou o fermento Fleshman, começou a crescer. A empresa está tendo sucesso, a produção está aumentando, então ele tinha para uma fábrica um departamento pessoal, cuidava daquela fábrica. Agora vai abrir outra fábrica. O que ele fazia? Criava outro departamento pessoal na outra fábrica. Aí abria outra fábrica, criava outro departamento pessoal e, logicamente, acabava criando um departamento acima deles para poder supervisionar os três. Então ia criando escalões hierárquicos novos, né? Ia acrescentando novos degraus na hierarquia da organização. Então a departamentalização quantitativa nada mais é do que o modelo funcional que começa a crescer e vai replicando os mesmos departamentos. Você consegue imaginar uma empresa hoje fazendo isso? Que nada, meu. Hoje é gerencial. Hoje é um departamento só para as 3 fábricas. Depois que o serviço atrasar 8 meses, a gente contrata mais um funcionário e acabou o assunto. Não é verdade? Não tem mais isso não, né? Porque isso aumenta os custos da organização imensamente. Então, na outra linha, você vai pular uma linha e vai colocar observação. Não foi na ESAF, foi no CESP que eu fiz esse comentário, mas se aparecer na ESAF, você já sabe se virar. É melhor saber pecar pelo excesso do que pela falta. Então, coloca aí a observação. Os dois modelos anteriores, funcional e por quantidade, são típicos
são típicos do modelo burocrático mecanicista. Você vai ver várias questões hoje, você vai ver que está lá sempre o modelo burocrático mecanicista se debatendo com o gerencial o tempo todo. Né? Isso é um elemento básico, 1.0 da ESAF. Então estão aí dois modelos burocrático mecanicistas. Pula uma linha. Terceiro modelo, departamentalização. Departamentalização geográfica. Já caiu em prova. Eu acho que foi da ESAF, eu já não lembro bem. Já caiu em prova e o pessoal gosta de errar, né? Departamentalização geográfica. Departamentalização geográfica é o modelo onde cada departamento, meu amigo, minha amiga que está me vendo aí, onde cada departamento está em uma localidade geográfica, diferente dos demais. Em uma localidade geográfica diferente dos demais. Para atender aos consumidores, ou aos fornecedores. Ponto. É aquilo que você conheceu a vida inteira, não estou falando nada novo, eu só estou dando um nome novo para uma coisa velha que você já conhece. Que são as redes, as filiais, não é isso, né? Então, por exemplo, nós temos aí escolas no Brasil todas do Complexo Damaso Jesus. Para quê? Para melhor atender todos vocês que estão nos assistindo, estão aqui conosco, né? Rede de supermercado, rede de posto de gasolina, tudo que for rede é departamentalização geográfica. Ou é para atender melhor o cliente que está ali próximo, ou é para atender ao fornecedor e baratear os custos. Tudo bem? Nós vamos dar uma paradinha de uns 5 minutos, depois eu vou voltar, vou terminar a departamentalização e vamos terminar essas duas provas aí da ESAF, né, que são fundamentais para o teu sucesso. Até daqui a pouco, meu amigo, minha amiga.